Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro do Evangelho no Lar online. Que Deus possa estar aqui junto de nós, nos abençoando nesta tarde. Meus irmãos, vamos lembrar de separar a nossa água para ser fluidificada durante o Evangelho. E que possamos estar sempre com o pensamento elevado, pensamentos positivos. Agora, nesse instante, meus irmãos, vamos fazer a leitura da mensagem de hoje do livro Pão Nosso. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Com Jesus, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da exortação à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que pícaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Aqui é uma pergunta, né? Então, vamos refletir esta mensagem. Vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos com o pensamento elevado em nosso Pai Celestial. Pai, em Tua infinita bondade, pedimos a Tua luz e a Tua proteção para este momento que nos encontramos aqui todos reunidos em Teu nome para esta tarde do culto do Evangelho no Lar online. Que os bons espíritos possam estar a nos proteger, a nos iluminar, a nos guiar em nossas palavras e em nossos pensamentos. Que possamos compreender os Teus ensinamentos deixados através do Evangelho, para que possamos colocarmos em prática no nosso dia a dia, nas oportunidades oferecidas por Ti, Senhor. Te pedimos a Tua luz, Tua força, a Tua sabedoria, que esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos ficar com a leitura e a reflexão do Evangelho, que possamos permanecer com o pensamento elevado, com o pensamento positivo. Fiquem com Deus, até mais. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre um tema do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, aonde vamos falar sobre a paciência. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Assim disse Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também Mateus, no capítulo 5, versículo 9. A paciência.
A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo marcou-vos para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola entregue aos pobres é a mais fácil de todas. Porém, há outra muito mais difícil e, consequentemente, bem mais meritória, é a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso padecer e submeterem nossa paciência à prova. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, semelhante a alfinetadas, que acabam por ferir. Porém, é necessário observar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as consolações e as compensações que obtemos. Assim perceberemos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando elevarmos o olhar do que quando curvarmos a cabeça ao chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de censurável, enquanto que deveis expiar vosso passado e vos fortificar para o futuro. Sede, portanto, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. No Espírito Amigo, Le Havre, 1862. Então a gente começa refletindo sobre a parte final, né? Quando cita o nosso irmão maior, nosso modelo, nosso guia, Jesus Cristo, que nada precisava sofrer entre nós, mas que pacientemente veio se apresentar como modelo a ser seguido, através dos seus ensinamentos, através da sua vivência. E dentre as tantas lições que ele nos ensinou e que através do Espiritismo veio agora esclarecer, agora convenhamos, mas desde 1861, através dessa revelação. Então o Espiritismo veio nos revelar, ou seja, ele veio traduzir de uma forma bem objetiva que Jesus falou. Porque o que o Mestre falou à época, nem tudo estava à altura da compreensão dos homens. E ele sabia disso. E anunciou que depois enviaria o Consolador prometido, que é essa terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, meus irmãos, o ponto de partida sempre é observarmos que nós somos seres reencarnantes, seres que temos vícios, que temos débitos de outras existências, mas que através dessa lei de reencarnação, sustentada pelo amor que Deus tem para com cada um de suas criaturas, né, veio nos mostrar o caminho a ser seguido. Né? Todos nós devemos compreender que a reencarnação é uma bênção, mas que uma das leis universais é a lei de ação e de reação, ou a lei de causa e efeito. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas são chegados os tempos, porque há mais de 2000 anos Jesus trouxe a mensagem. Jesus caminhou entre a humanidade e desde então Deus, através dessa revelação, está pacientemente aguardando a nossa transformação,
a nossa reforma íntima. Aparentemente é fácil falar, mas é porque se busca a compreensão. É realmente sim difícil a transformação, mas Jesus prometeu que estaria com cada um de nós. A partir do momento que nós elevássemos os nossos pensamentos, as nossas ações, a partir do momento que nós nos reuníssemos para refletir sobre o seu Evangelho, para refletir sobre a nossa existência, para pensar verdadeiramente nos valores cristãos. Ele disse que estaria conosco para facilitar essa jornada, mas não para carregar o fardo que nós construímos. A cada um de nós a sua cruz, a cada um de nós o seu fardo. Mas aí está a paciência divina. A gente observar um pai, uma mãe, sentir a dor de um filho, a dor de um ente querido, a dor de alguém que sofre das mazelas físicas, que sofre daquilo que não compreende, daquilo que não aceita. Mas essas dores, como o Evangelho revela, são uma bênção. Se agirmos com resignação, se agirmos com resiliência, ou seja, pensarmos também na dor do outro, será mais fácil se nós partirmos para o campo do trabalho, da elevação da nossa autoestima e buscar servir, como o Evangelho diz, ao invés de baixar a cabeça, caminhar na direção da reforma íntima, da nossa transformação. As dificuldades existem, elas são de toda a natureza, mas a partir do momento em que todos nós nos espiritualizarmos, porque os sinais sempre existiram, as revelações sempre existiram, através das nossas intuições, através dos sonhos, que são encontros entre almas, através da visão, que muitos têm essa capacidade de ver aqueles que partiram, através da audição, que a gente não se turbe, que a gente não se perturbe com isso, que a gente saia do preconceito e passe a buscar esse entendimento, essa transformação. Existem muitas religiões espiritualistas, existem em muitas religiões que não são espiritualistas, mas pessoas que são espiritualistas, que têm o dom, que têm a percepção. Porque se a gente partir para o campo das provações e observar aquelas pessoas que duram poucos dias, poucos anos, aquelas que desfalecem ainda antes de sair do ventre de suas mães, ao observar pobreza, riqueza, beleza, feiura, que são conceitos relativos. Se a gente acreditar só nisso, no materialismo, a gente não vai ver sentido para tudo isso. Mas se a gente tiver um olhar diferenciado para tudo aquilo que não é criação do homem e entender que é criação divina, se a gente observar o nosso planeta há milhares, há milhões de anos, no seu movimento de rotação, permitindo o dia e a noite, a translação permitindo as estações do ano, que podem demorar
mas chegam, da renovação do ciclo da vida a partir das árvores, por exemplo, do ar que nós respiramos, da água, através do ciclo da chuva. A gente vai perceber que existe uma força inteligente, existe uma força maior, que nós devemos acreditar, né? Então todos nós, com maior ou menor intensidade, temos a convicção de uma vida além. Muitas pessoas preferem acreditar somente nas forças do mal e deixam de acreditar nas forças do bem, mas lembrando que o mal só se faz presente na ausência do bem, assim como a escuridão é um conceito que não existe, porque a escuridão é a ausência da luz, em todos os sentidos, material e moral. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que não nos revoltemos diante das provas, que não voltemos o nosso olhar para questionar o Criador, essa força máxima, essa força inteligente, que nunca nos achemos mais injustiçados, perseguidos, não merecedores da felicidade. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela que há muitas moradas na casa de nosso Pai, que o reino de Jesus não é nesse mundo, é nos corações. A revelação de que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Ou seja, existe todo um caminho a perseguir. Nós estamos na Terra, um planeta escola, um hospital de almas, aonde estamos aqui para aprender, para partilhar, para compartilhar o que nós aprendemos, para evoluirmos, para aprender com os erros dos outros e principalmente com os nossos, para nos confraternizarmos nos valores cristãos, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, viver pacientemente, pacificamente, cooperando em nosso ambiente de trabalho, em nossa família, sendo bons instrumentos na via pública, nas igrejas onde se congrega, tendo um olhar diferenciado para os irmãos, compreendendo as nossas dores, aceitando as nossas dores, mas procurando sempre a solução, procurando sempre melhorar, tendo a paciência de que o tempo divino é diferente do nosso, mas que nós fomos criados para a felicidade. Para isso temos que, dia após dia, passo após passo, nos permitirmos que o Evangelho divino penetre em nossas almas, para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, nos transformarmos em homens de bem, em verdadeiros homens e mulheres cristãos. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho sobre esse tema, né? A paciência, que possamos ter esse olhar diferenciado, que possamos olhar melhor o nosso próximo, aqueles que nós temos ou nos têm como inimigos, porque faz parte dos mandamentos amar os nossos inimigos, porque gostar só de quem gosta da gente é fácil. Então, meus irmãos, essa é a mensagem. A gente aqui começa a se despedir,
tá? Lembrando que quem reservou recipiente com água possa deixar aí para que a espiritualidade, os bons espíritos possam fluidificar essas águas e colocar o remédio necessário. Então, nesse instante, que possamos fechar os nossos olhos, se possível abaixar nossas cabeças, sobretudo elevar o nosso pensamento ao alto, em sinal de gratidão ao nosso Pai Criador, que nos enviou o nosso irmão, modelo e guia, Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pelo que ele ensinou, pelo que ele viveu. Então, que possamos acreditar nesse Evangelho vivo, que é capaz de nos transformar. Pedimos, Mestre Jesus, bênçãos aos nossos lares, bálsamos para as nossas dores e dificuldades, e que nós possamos exercitar a paciência, que é algo trabalhado de dentro para fora, e que possamos gradativamente, com resignação, com resiliência, com paciência, caminharmos, sendo instrumentos divinos, sendo a mão amiga, sendo os braços que abraçam, o ombro que sustenta, a palavra que edifica. Caminha conosco, Mestre Jesus, nessa jornada, e que seja feita a vontade de nosso Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Cristo. Até uma próxima oportunidade. Aguardem o passe. Que Deus abençoe imensamente cada um de nós. E até uma próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras
vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.